Alguma coisa em você está morrendo. E o mais assustador é que ninguém percebe. Nem mesmo você. A crueldade que cresce dentro de gente boa não grita. Ela se esconde, se adapta e veste o seu melhor sorriso enquanto esvazia seu coração. Um dia você acorda e percebe que está mais frio, mais distante, mais duro, mas ainda se chama de boa pessoa. A pergunta é, você ainda age como uma? Mas, e se sua bondade já não fosse mais bondade? Søren Kierkegaard alertava. O maior perigo moral não é o mal declarado. É a apatia que se instala quando você para de refletir sobre quem está se tornando. Você ainda diz bom dia. Ainda abre portas, mas em silêncio, algo dentro de você já parou de acreditar nisso. E nesses dias, uma parte sua se cala, enquanto outra começa a falar mais alto, mais fria, mais conveniente, mais cruel. Mas e se essa parte mais fria já estivesse no controle? E se o seu eu gentil não for mais a voz mais forte dentro de você? Você percebe isso? Ou só sente que está mais prático? A crueldade raramente chega com ódio. Ela não nasce de planos malignos. Ela se infiltra. Como? Com conveniência, com adaptação, com a lógica do não vou me envolver. Você ainda se importa, mas não o suficiente para agir. Ainda vê, mas finge não ver. Ainda sente, mas reprime. E tudo parece tão pequeno. Mas é aí que começa o grande desvio. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, é cirúrgico. Screwtape não quer transformar seu paciente em um monstro. Ele quer que ele se distraia. Que ele troque a consciência pelo conforto, a verdade pela reputação, o incômodo da bondade pela paz da indiferença. Aos poucos o bem não é rejeitado, é deixado de lado. Não porque perdeu o valor, mas porque exige esforço. E é nesse esforço que muita gente recua. A crueldade começa quando você opta por não se incomodar. Quando o certo parece exagerado. Quando a justiça parece ingênua. Quando a empatia parece tempo perdido. Nietzsche dizia, o perigo não está no mal declarado, mas nas ideias que aceitamos sem pensar. E talvez você esteja aceitando demais. Às vezes, a crueldade mais perigosa não é a que grita. É a que sussurra. É a que passa despercebida. Até dentro de você. Ela se instala no silêncio. Naquele momento em que você percebe que deixou de se importar. Que vê alguém sofrendo e não sente nada. Só um pensamento seco. Não é problema meu. C.S. Lewis escreveu que o inferno não é feito de gritos, mas de rotinas, de distrações, de pensamentos automáticos que afastam você de si mesmo. Screwtape não quer que o paciente cometa pecados visíveis. Ele quer que ele esqueça que já mudou. Você ainda diz bom dia, ainda cumpre os gestos certos, mas e se já não sentir nada ao fazê-los? Hannah Arendt, ao falar da banalidade do mal, descreveu um tipo de ser humano assustador. Aquele que coopera com o mal sem saber, apenas por se adaptar ao que é mais cômodo. Você ainda acredita ser uma boa pessoa, mas será que ainda age como uma? Ou você só se acostumou a parecer, enquanto por dentro já parou de sentir? Me responde nos comentários. Quando foi que você notou isso em si? Admitir não é fraqueza, é força, é o começo da lucidez. E talvez o único passo real para impedir que a sua essência desapareça por completo. Já agiu com frieza. E só percebeu depois? Ou pior, já não sentiu nada. Admitir isso não é fraqueza. É o começo da lucidez. E talvez o único passo capaz de impedir que sua essência desapareça por completo. Nenhuma transformação moral acontece no vácuo. Você não se torna mais frio por acaso, nem mais cruel por natureza. Você vai mudando lentamente sob o peso constante do ambiente, das palavras que te cercam, dos silêncios que você aprende a respeitar, dos sorrisos que surgem quando alguém ridiculariza o que você costumava defender. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, mostra como Screwtape não tenta convencer seu paciente a abandonar a ética. A estratégia é mais sutil, aproximá-lo de pessoas que desprezam a virtude de maneira elegante. Nada é dito diretamente, mas tudo é sentido, e o desejo de aceitação se encarrega do resto. Você começa a rir de piadas que não acha engraçadas, a tolerar comportamentos que antes te chocariam, a elogiar atitudes que no passado você condenaria em silêncio, até que pouco a pouco o silêncio se torna concordância, e a concordância se torna hábito. Mas o que acontece quando você já não sente e nem percebe mais isso? Você começa a sorrir sem motivo, repetir gestos, como se ainda importassem. Mas lá dentro, só silêncio. É nesse ponto que os valores viram vitrine. Zygmunt Bauman escreveu que em sociedades líquidas, os valores não desaparecem. Eles apenas se tornam descartáveis. Você ainda acredita no bem, mas já não o prioriza.
A bondade se torna secundária porque não funciona, ninguém retribui, não é assim que o mundo gira. E então, sem perceber, você se adapta. Você cede, você se encaixa, e quando finalmente percebe, não está mais fingindo. Você já faz parte daquilo que antes jurava resistir. Chega um momento em que a pessoa já não sabe mais quem é. Ela ainda repete as frases certas, ainda se diz justa, ética, sensível. Mas algo dentro dela já não responde com verdade. O gesto continua. A palavra ainda sai, mas o coração se calou. C.S. Lewis descreve esse estágio com precisão inquietante. O paciente reza, participa da igreja, fala sobre valores, mas entre os amigos ri da fé, tolera a injustiça, repete o discurso dominante para não ser questionado. A alma dele se divide. Ele não é hipócrita consciente. Ele é alguém que se perdeu de si. A essa altura, a máscara não é mais um disfarce. É o novo rosto. E quanto mais ele se adapta aos ambientes, mais se afasta daquilo que um dia considerou sagrado. Erich Fromm dizia que um dos maiores perigos da sociedade moderna é quando o ser humano perde a capacidade de sentir e passa a viver apenas para aparecer. A dor do outro se torna ruído. A empatia se converte em fraqueza. O afeto, sincero, vira constrangimento. Você continua agindo, mas sem alma. Cumpre os rituais, mas sem presença. E quando age com frieza, já não se pergunta se é certo, apenas se é útil. Nesse ponto, a crueldade já não causa culpa. Ela se tornou parte do seu funcionamento. E você só percebe isso em momentos de silêncio, quando de repente percebe que não sente mais nada. O verdadeiro sinal de alerta não é a raiva, é o vazio. É quando você presencia algo injusto e sente nada, nem indignação, nem dor. Apenas silêncio interno. Um levantar de ombros, uma mente que pensa, não é problema meu. E então você segue o dia normalmente. Nesse ponto, a crueldade já não precisa bater a porta. Ela já fez morada. Ela não chega com escândalo. Ela se instala com apatia. Você não empurra ninguém, mas também não estende a mão. Não ataca com palavras, mas silencia quando mais importa. E esse silêncio também machuca. A psicóloga Martha Stout, no livro O Sociopata da Porta ao Lado, afirma que o traço mais perigoso de qualquer personalidade não é a violência, é a ausência de empatia, é o vazio emocional disfarçado de maturidade, a frieza normalizada, a bondade adormecida, que não sente mais. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, dizia que a indiferença é uma forma profunda de desumanização. Porque onde não há dor pelo outro, já não há ligação com o que é humano em nós. E você? Já se pegou agindo com frieza? E se assustando com a própria falta de reação? Compartilhe com a gente, nos comentários. Quando foi que você percebeu que estava se afastando da sua sensibilidade? Essa pode ser a pergunta mais difícil que você vai se fazer hoje, mas talvez também seja a mais necessária. A boa notícia é que nem toda transformação é definitiva. A má notícia é que o caminho de volta exige dor. Você pode estar mais frio, mais cético. Talvez tenha se acostumado com a ausência de sentimentos profundos. Mas isso não significa que está perdido. Significa apenas que vai doer reaprender a sentir. C.S. Lewis acreditava que mesmo as almas mais endurecidas ainda podiam ouvir a voz de Deus. Mas essa voz, ele dizia, não grita. Ela sussurra. E o problema não é a ausência da voz, é o barulho do mundo. É o excesso de estímulos que te impede de ouvir o que é essencial. Você precisa parar. Parar para escutar o que ficou calado dentro de você. Aquilo que você sufocou com pressa, com desculpas, com conveniência. A bondade ainda está aí, mas ela não voltará sem resistência. Ela exige decisão. Ela exige enfrentar o que você se tornou. Søren Kierkegaard dizia que o desespero mais profundo é aquele em que a pessoa esquece quem realmente é. E viver sem consciência moral é isso. É esquecer sua essência e se contentar com o que sobrou. Mas se você chegou até aqui, é porque algo em você ainda pulsa, ainda deseja reconexão, ainda sente incômodo. E o incômodo, nesse caso, é a melhor das notícias, porque significa que você ainda não se perdeu por completo. E se ainda há um resto de luz, é porque vale a pena tentar voltar. Não existe frase mágica que reverta anos de insensibilidade emocional. Não há um botão que reconecte você instantaneamente à sua essência. Mas existe algo mais importante do que soluções rápidas. A consciência de que ainda há escolha. A crueldade não precisa ser ensinada. Ela cresce no automático, na rotina, na pressa, na justificativa que você repete até acreditar. Já a bondade exige intenção, escolha, coragem. Erich Fromm dizia que o amor verdadeiro exige 3 coisas: decisão, fé e coragem. E a bondade não é diferente. Ela não floresce em ambientes estéreis. Ela resiste.
Ela insiste, mesmo quando tudo em volta parece frio, funcional e sem alma. E talvez você já esteja salvando algo só por estar aqui, por não ter desligado esse vídeo, por querer voltar a sentir, porque quem busca se reconectar ainda não está perdido. Você não precisa salvar o mundo, mas pode escolher todos os dias um gesto que te reconecte à sua humanidade. Negar o riso cruel, estender a mão sem recompensa, ouvir com presença, chorar sem vergonha, dizer não ao que viola sua consciência, mesmo que custe sua imagem. Albert Camus escreveu que, em meio ao inverno, descobriu dentro de si um verão invencível. Talvez seja isso que você precise lembrar agora, que existe um ponto dentro de você que ainda pulsa, ainda sente, ainda resiste, e cada vez que você age com bondade, mesmo quando ninguém vê, você escolhe cortar pela raiz a crueldade que tentava crescer dentro de você. Você não nasceu para ser funcional. Você nasceu para ser humano. E ser humano neste mundo já é uma forma de resistência.